Eu queria puxar um gancho da pergunta de Hugo, que ele fala dos atletas, né, brasileiros. Eu queria te perguntar dos atletas baianos. Quem que a gente tem de referência hoje aqui na Bahia, além de você, obviamente? Quem que tem aí no futuro pra gente poder ficar de olho? Tem um atleta também da seleção, que é a Letícia Bastos, muito boa também. A gente tem o Alan Araújo, que é muito bom no karatê. Isso, eu tô falando da seleção principal, né? Tem Írvila, que é de Feira de Santana. Então, a gente tem atletas hoje muito bons que compõem a seleção brasileira de karatê tradicional. Então, e a gente tem aí um cenário que vem bons atletas. A gente está com a divisão de base aqui na Bahia excelente. Muito bom, né? Vou falar até de meu irmão também. Meu irmão é um atleta que foi seleção brasileira, continua competindo, seleção baiana, Emerson. Ele é mais novo ou mais velho? Mais novo, 3 anos mais novo que eu. Continua treinando comigo até... Geração boa também, atual, e vem muita gente boa por aí, né? Sim, a Bahia sempre com bons atletas, viu? Sempre com bons atletas no karatê. E quais são as suas perspectivas para os próximos anos, né, do karatê? Como é que você avalia o cenário também, hoje baiano, o nível e os próximos passos? Olha, o cenário baiano dentro do karatê é muito bom, né? Pelo menos eu posso falar na minha federação. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, a Bahia saiu campeã no geral. Né? Sempre, normalmente, o Mato Grosso, o pessoal do Sul sempre está ali na frente. A Bahia sempre teve uma característica muito forte no adulto. O adulto da gente sempre foi muito bom, só que a divisão de base nem tanto. E a gente agora está com uma divisão de base muito boa. Então, o que eu vejo é que, se a gente tiver incentivo, tende a melhorar as colocações da Bahia nos próximos campeonatos. A gente conseguir manter a Bahia como campeã brasileira no geral, né? Nos campeonatos brasileiros, e colocar mais atletas baianos em seleção brasileira, em campeonatos internacionais. Até para a gente deixar o público informado também, né? A gente sempre, quando a gente traz personalidades de outras modalidades, a gente sempre pergunta sobre Olimpíadas, né? Por que o karatê hoje não é visto como um forte esporte na Olimpíada? O que acontece? A gente tem o jiu-jitsu hoje, né? O boxe, como essas lutas assim de artes marciais, mas a gente não vê o karatê. Olha, o karatê é uma arte marcial, mas enquanto esporte, eu não gostaria de falar, mas é um pouco desorganizada. Porque a gente precisa de unidade. Você tem uma federação para poder representar aquela nação toda que faz o karatê. O karatê não é assim. Então, aqui no Brasil existe a Lei Pelé. A cada 3 associações, você pode formar uma federação. E o que eu vejo hoje é assim, as pessoas, elas podem exercitar seu direito de ir e vir, mas também tem que ter um limite. Essa questão dessa divisão, ela não é multiplicadora. Ela realmente diminui o esporte, porque quanto mais federações daquela prática esportiva, você começa a perder patrocínio, visibilidade, respeitabilidade. Quando você vai numa empresa pedir um patrocínio, às vezes já passaram 10 campeões baianos de karatê. Então a gente perde credibilidade no mercado, e isso é a nível mundial. Então, quando você vê um judô, você tem uma representação. Você sabe quem é o presidente, tanto da esfera internacional, quanto da nacional, quanto a estadual. Você sabe quem é o campeão mundial daquela categoria. Dentro do karatê, você tem diversas federações. Então, você não vai ter um campeão só mundial. Você não tem um campeão baiano, você não tem um campeão brasileiro. Você tem diversos. Acho que o órgão estadual daqui da Bahia deve ter mais de 40 federações registradas. Então, eu acho que esse é o grande empecilho para que o karatê esteja nos Jogos Olímpicos. Essa quantidade desordeira de instituições que representam a arte marcial enquanto esporte. Perfeito. Só me retratando aqui, eu falei jiu-jitsu, mas é judô. Hoje é o judô. Olimpíadas entre lutas só tem boxe, judô e esgrima, né? Tem taekwondo, taekwondo é olímpico. Taekwondo também, sim. É um bom ponto, Martina. Queria que até você falasse mais sobre isso. Você acha que isso realmente é a principal empecilho ali para o karatê não ser mais conhecido ainda, então, né? O que daria para fazer? Como é que você vê? Será que dá para unificar em torno de uma só confederação? Ou é muito conflito de interesse? Eu acho que é muito conflito de interesses. Isso é um sonho de todo karateca que gosta de karatê, que quer ver o karatê crescer,
ter um sistema de unificação, nem que se fosse para poder entrar na Olimpíada, todo mundo sentar das federações, dos estilos de karatê, sentar, formar um regulamento, mesmo que cada um ande com suas próprias pernas, em cada um no seu país, na sua esfera, mas que sentasse, fizesse um regulamento único. Já houve alguma conversa do tipo? Teve um processo de unificação antes da primeira... Porque o karatê ele foi convidado no Japão para ser esporte olímpico, aqueles esportes que entram como apresentação. Então, foi a única vez que o karatê se apresentou. Então, antes disso, já havia conversa de processo de unificação. Algumas federações, inclusive a tradicional, a que eu participo, se uniu com outras para sentar e fazer um regulamento único para determinadas competições. Entendeu? Com o intuito de classificar as pessoas, de ela competir com um regimento só, para que o COI olhasse isso e levasse isso para as Olimpíadas. Só que muitas federações não abraçaram essa ideia. Então, isso passou-se um tempo e isso morreu. Essa ideia porque falta de apoio das demais federações, porque é muita federação. Então, essa questão mesmo, política, poder, entendeu? Capital, é que impede que a gente se una. Isso é muito triste, porque, tipo assim, tem horas que as pessoas falam comigo assim, você conhece fulano de tal que faz karatê não sei onde? Eu não sei. Tem tanto karateca, tem tanto faixa preta, tem tanto campeão que a gente não conhece o colega que faz karatê.